Queridos, a paz do Senhor, muito boa noite. São todos bem-vindos a estarmos juntos mais uma vez, nesta quarta-feira, para juntos estudarmos a palavra de Deus, para aprendermos da palavra do Senhor. Nesta noite nós teremos o nosso convidado especial, pastor Daniel Barcelos, trazendo a palavra do Senhor para o nosso coração. Olá, gostaria de cumprimentar a querida família Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus o Senhor tem nos guardado, continuamos bem. Eu e minha esposa Ana Paula, aqui em Boston, estamos fazendo a obra de Deus com todos os cuidados, assim como vocês aí também no Brasil. Regulamos aí da igreja determinados cultos apenas, não voltamos à plena atividade por questões de segurança sanitária, nós e todos os outros membros, os outros pastores também, e estamos aos pouquinhos vencendo a pandemia, não é? Houve um pequeno aumento da incidência de problemas, novamente aqui estamos com cuidados e continuamos fazendo a obra de Deus, graças a Deus. O Senhor nos tem abençoado e dado graça e continuamos progredindo. Assim como a igreja também aí já abriu com alguns cuidados e está fazendo a obra de Deus. Graças ao Senhor por tudo isso. Eu quero compartilhar com vocês esta oportunidade, uma mensagem cujo tema é o segredo da perseverança de Jó. Jó, aquele patriarca muito conhecido, que uma tradução da Bíblia mais antiga fala da paciência de Jó, não é? Lá em Tiago. Aqui até um detalhe, um adendo. A tradução paciência, da palavra do grego paciência, é a mesma palavra que é traduzida por perseverança. Então a melhor tradução seria a perseverança de Jó. Então qual foi o segredo da perseverança de Jó? O patriarca que sofreu muito, mas muito além daquilo que qualquer um de nós pensa ou concebe sofrer, e permaneceu fiel, mesmo sabendo que estava sofrendo injustamente. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro vamos olhar quem era Jó. A Bíblia descreve no capítulo 1 de Jó, versículo 1, diz que ele vivia na terra de Uz. Ou seja, era um homem real, não é uma personagem fictícia. É uma pessoa que é verdadeira. Tanto aqui, dado o nome da cidade dele, diz que ele era casado, quantos filhos tinha, o nome de seus amigos, fala da cidade, das suas atividades na cidade. Como também, em outros livros da Bíblia, ele é mencionado como uma pessoa real. O profeta Ezequiel fala dele assim, e também no Novo Testamento, Tiago. E diz aqui, ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era uma pessoa, portanto, que tinha qualidades imensas. Ele era íntegro e reto, quer dizer, reto é no sentido de que ele tinha uma conduta que as pessoas admiravam, as pessoas sabiam que era justa, era correta, era uma pessoa assim muito perfeita diante dos olhos dos outros. Porém, quando fala em íntegro, quer dizer que ele era no particular aquilo que ele era na frente dos outros. Ele não era apenas uma pessoa reta, ele era íntegra, era completo, era inteiro, não era uma pessoa de duas faces. Não. Diz que ele era temente a Deus, ou seja, tinha uma espécie de reverência que, enquanto o aproximava de Deus, também inspirava certo temor, mas, acima de tudo, vontade de ser igual a Deus. E diz que ele se desviava do mal, ele não se arriscava a pecar. Quando ele sabia que alguma coisa poderia levá-lo a cometer algum tipo de pecado, ele se afastava disso. Esse era o Jó. No versículo 2 fala da família de Jó, 7 filhos e 3 filhas. No versículo 3 fala de uma fortuna que Jó tinha, uma fortuna que era avaliada naquela época em quantidade de animais. É interessante que esse fato de mostrar a riqueza da pessoa em quantidade de animais demonstra que Jó existiu numa época muito remota e que o livro também é muito antigo. Outros indícios disso vão aparecer ao longo do texto, mostrando que Jó
viveu aproximadamente ali na época de Abraão, Isaac, Jacó, e que as partes básicas do livro também foram escritas nessa época. Muito bem, além de ter uma boa família, ter essas qualidades todas, ser rico, ele também tinha amigos influentes, amizades que eram respeitáveis, tinha amigos que eram muito ricos também, pessoas sábias, desajeitados para consolar a Jó, é verdade, e nós vamos ver daqui a pouco isso, mas eram amigos e amigos leais, não é? No versículo seguinte, diz que ele, aqui no versículo 4 e 5, diz que Jó tinha uma vida de intercessão pelos filhos, uma vida sacerdotal, oferecendo holocaustos. Ou seja, Jó era uma pessoa, um protótipo de um crente que é exemplo para todo mundo. Um homem exemplar, como cidadão, como pai de família, como servo de Deus. No entanto, ele foi acusado por Satanás de uma maneira horrorosa. No versículos 9 e 10, diz assim a Bíblia, que respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Ou seja, porventura Jó teme a Deus à toa? Porventura Jó é religioso, é crente sem interesse nenhum? Versículo 10. Acaso não o cercaste com sebe a ele e sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes. Versículo 11 diz assim: estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo o que tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. Satanás, então, fez aqui uma calúnia contra Jó. Então, Satanás não é apenas um acusador que revela problemas, que traz à tona pecados. Ele também mente acerca das pessoas. É uma coisa que nós aprendemos aqui nessa passagem. E ele mentiu sobre Jó, dizendo que Jó blasfemaria. Deus autorizou então o diabo a tocar nos bens de Jó e depois no próprio corpo de Jó, no próprio físico de Jó, para ver se Jó chegaria a blasfemar contra Deus. E é interessante, porque a gente percebe logo que Satanás também é uma pessoa real e também, de alguma forma, nas esferas espirituais, no mundo sobrenatural, Satanás tem acesso a poder colocar coisas diante de Deus. É interessante que existe um vínculo entre o mundo espiritual e o mundo material. Jó, aqui na terra, sendo fiel a Deus, fazia com que Deus no céu pudesse testemunhar acerca dele. E as decisões que aconteciam na esfera celestial tinham influência na vida de Jó aqui na terra. E Jó então começou a padecer grandemente, porque Deus autorizou. Isso mostra que o diabo só tem poder para fazer qualquer coisa contra os servos de Deus se Deus o autorizar. Mesmo que o diabo tente, a Bíblia diz que nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele não tem poder sobre nós. Nós não podemos, nem precisamos temer o diabo. Agora, isso tem um outro lado, essa verdade tem um outro lado. Significa, portanto, que todo mal que nós sofremos é por decisão divina. Quer seja porque ele é o autor do mal, Deus manda uma tribulação para nós, ou porque ele permite que o diabo mande. Então, quando nós estamos atravessando uma fase de problemas, uma fase de tribulações, seja trazida por desemprego, enfermidade ou qualquer outra coisa do gênero, não adianta repreender o diabo. O diabo não é o senhor da questão. É Deus que é o senhor da questão. É Ele que está no controle. Portanto, não podemos reclamar, não adianta reclamar, nem repreender o diabo nessas ocasiões. Temos que clamar misericórdia a Deus, força e sabedoria para enfrentar os problemas. E aí os problemas começaram a acontecer na vida de Jó. Vamos dar uma olhada então nesses problemas. A primeira coisa que a gente perceber é que Jó foi provado financeiramente. Ele sofreu um desastre financeiro.
nos versículos, capítulo 1, versículo 14, diz assim, que veio o mensageiro e disse a Jó, bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles, de repente deram a eles sobre os sabeus e os levaram. E depois foram os caldeus. E aconteceu muito problema. Mais e mais problema. E foi perdendo jumentas, e foi perdendo bois, foi perdendo gado, foi perdendo todos os seus bens. Jó, que era um homem rico, de repente se viu na falência. Isso já aconteceu outras vezes nesse mundo. Aconteceu, por exemplo, o grande crash da Bolsa de Nova York em 1929, quando pessoas que tinham investido milhões na Bolsa, milhões de dólares, milhares de dólares, às vezes não tinham investido tanto, mas tinham investido tudo quanto tinham, mesmo que fosse algumas poucas centenas de dólares. E quando a Bolsa quebrou, aquilo tudo evaporou. Houve pessoas desesperadas, pessoas que se entregaram ao alcoolismo, pessoas que perderam a esperança de continuar trabalhando. Foi uma tristeza enorme. Alguns blasfemaram, outros padeceram terrivelmente. E até correu boato de pessoas que haviam se suicidado. Não está confirmado que nessa ocasião houve suicídio. Porém, eu sei da história de pessoas conhecidas que atentaram contra a vida depois de um desastre financeiro. Um deles, por exemplo, foi Paulo Ferraz, que diante do caos financeiro, há faz poucos anos aí no Brasil, ele simplesmente se matou diante do caos financeiro em que foi jogado. Mas Jó, quando aconteceu isso tudo com Jó, qual foi a reação? A Bíblia diz que Jó se prostrou e adorou. Diz assim, Jó então se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Ele teve uma atitude de adoração e de luto ao mesmo tempo. É interessante que a Bíblia mostra que as duas coisas estavam juntas. Não é quem entra de luto não pode adorar a Deus porque não tem fé. Não. Essa santarronice não existe na Bíblia. Ele estava de luto, ele ficou triste, ele se jogou no chão, rasgou as vestes, mas também tinha vida espiritual consistente, adorou a Deus. Depois Jó foi provado de uma outra maneira, mais cruel ainda. Foi provado com perdas na família. A Bíblia diz que num só dia bateu um vento lá, caiu um raio e seus 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, morreram todos a uma. Que desespero terrível. E qual foi a reação de Jó? A reação de Jó está no capítulo 1, verso 21, e ele diz assim, no saí do ventre da minha mãe, no para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Parece até coisa de fictícia. Uma força moral imensa. Uma consistência espiritual inimaginável. De onde Jó arranjou tanta força para ser assim? Será que ele era um super-homem? Não, ele não era. De onde vem isso? A Bíblia manda a gente lembrar dessa perseverança toda. Qual era o segredo de Jó? Mas não acabou aí. No capítulo 2, versículos 7 e 8, diz que ele foi provado agora com uma terrível enfermidade. Porque o diabo disse, não, ele estava sofrendo assim, mas não tanto, porque afinal de contas não era a pele dele que estava sofrendo. Pele por pele, qualquer pessoa vai dar qualquer coisa pela sua vida. Fere a pele dele e verás que ele vai blasfemar contra ti. O diabo agora foi além, querendo insinuar que ninguém ama mais a Deus do que a sua própria vida. Primeiro ele insinuou que ninguém amava mais a Deus do que os seus bens. Depois ele insinuou que ninguém amava mais a Deus do que a sua família. E agora vai insinuar que ninguém ama mais a Deus do que a sua própria pele. E Jó então, por permissão de Deus, foi ferido por Satanás com uma enfermidade terrível. A Bíblia não diz o nome dessa enfermidade, até porque os nomes das enfermidades antigamente eram diferentes. E hoje em dia nós temos nomes para enfermidades que naquela época nem havia nomes. Mas a Bíblia descreve alguns sintomas. Por exemplo, a Bíblia diz que ele tinha
úlceras purulentas que cobriam o corpo inteiro, que lhe davam pesadelo, crostas de feridas enegrecidas que descascavam e caíam, ficava com febre, ele ficou desfigurado e com a aparência repulsiva, mau hálito, magreza excessiva, dores de noite e de dia. E aquelas feridas eram uma coisa tão asquerosa que a Bíblia diz que ele pegava cacos de cerâmica para se raspar. O que era isso? Isso era a ferida dele que estava acontecendo porque Deus permitiu. E a Bíblia diz que em nada disso pecou Jó contra Deus. Qual era o segredo de Jó? Mas não acabaram aí as provações de Jó. No capítulo 2, versículo 9, diz que agora apareceu um tipo de provação, de sofrimento que ele jamais imaginou. O sofrimento dentro da sua própria vida conjugal. E diz assim, que a esposa de Jó, vendo o seu sofrimento, não aguentou e disse: Jó, pô, como é que você é fiel a Deus no meio desse sofrimento todo? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó respondeu que não, que de jeito nenhum faria isso, que afinal de contas ele tinha recebido o bem de Deus, não iria receber o mal. Ela estava falando como uma louca. Ele estava então com uma consistência espiritual enorme. É interessante porque muitas vezes na nossa experiência, e você sabe disso, são as esposas que garantem um suporte espiritual quando nós, homens, nos sentimos mais abalados. Quando nós, homens, estamos às vezes fracassados, deprimidos, são as mulheres que vão buscar a Deus em oração, telefona para um, pede oração a outro e começam a nos incentivar, a nos reanimar. Isso acontece. As mulheres são, às vezes, são o suporte do marido. Mas aqui agora aconteceu o contrário. O marido estava ruim e a mulher desabou. E foi o marido que sustentou a mulher. A esposa não aguentou tamanho sofrimento. Perdeu os filhos, perdeu os bens, estava com o marido naquele estado, era demais para ela. E ela preferia que tudo acabasse. Mas Jó ainda estava com uma consistência muito grande. E ele disse: não, vamos aguentar. Aguentamos, nós recebemos o bem, e ele agora que foi o suporte para ela. Mas não pararam aí agora as aflições de Jó. Não pararam aí as provações dele. Ele foi provado também no meio social. Primeiro, as pessoas que o admiravam começaram a recusá-lo, a olhar feio para ele, depois a desviar o rosto, depois até a amaldiçoar, a fazer gestos de desprezo para ele, até que seus amigos vieram. 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram estar com Jó. Primeiro eles sentaram com Jó e passaram dias e dias ali, 7 dias sem dizer nada. Olha que atitude de consideração. Estavam com Jó ali agora, junto com ele, ajudando com a sua presença apenas. Não tentavam explicações tolas, porque afinal de contas, quem é que podia explicar o que estava acontecendo com Jó? Eles suspeitavam, mas não diziam nada. Estavam calados. Até que Jó começou a reclamar. Houve um momento que o próprio Jó começou a achar que era demais. E Jó começou agora a amaldiçoar o dia em que nasceu. A dizer que aquele dia não devia ter existido. Ora, isso foi demais para os amigos de Jó. Diante disso, os amigos de Jó acharam que tinham o dever de defender a Deus. Acharam que tinham o dever de dizer: se você está sofrendo, é porque Deus sabe que você merece sofrer. Se colocaram no papel de advogados de Deus. E Deus não precisa de advogados. Deus não precisa que ninguém defenda o que ele faz. Mas os amigos de Jó quiseram assumir esse papel. E começaram a argumentar que neste mundo, nesta vida, quem procede bem é recompensado com o bem. E quem procede mal é recompensado com tristeza, sofrimento e dor. De onde eles tiraram isso? Essa é uma teologia que tem como base uma crença moral muito normal em todos nós. Nós
todos temos um senso moral que mostra que é preciso que haja justiça, que o bom seja recompensado e o mal seja punido. Mas eles não viam pecado em Jó. E Jó estava sofrendo. E mesmo não tendo visto pecado em Jó, eles achavam então que Jó tinha que ter pecado. Sabe, existe um problema básico atrás disso tudo aí, um outro problema mais profundo do que essa visão teológica deturpada, desse imediatismo da justiça divina, dessa justiça retributiva imediata. O problema básico, como disse Stanley Ellison, é que eles julgavam que eles eram ricos porque eram justos e que eram saudáveis porque eram santos. Estavam se julgando muito bem. Muito bom. Jó mais adiante vai dizer: vocês não são melhores do que eu e nem são mais sábios do que eu. Por que então que eu estou sofrendo e vocês não estão? Jó não entendia por que ele estava sofrendo. Sofria, mas foi perseverante. Qual o segredo da perseverança de Jó? É interessante nós pensarmos nisso aí. Vamos pensar então, ver no próprio livro de Jó. Acima de tudo, é preciso a gente lembrar que Jó confiava imensamente que Deus era justo e bom. Ele não entendia por que estava sofrendo e queria que Deus desse satisfações para ele e explicasse para ele. E ele dizia: não é correto eu estar sofrendo, Deus. Eu sei que tu és justo, eu sei que tu és bom, mas eu não era para estar sofrendo assim. Porque afinal de contas, eu sou uma pessoa correta, sou tão bom quanto eles, não era para estar sofrendo assim. Tem um versículo lá no capítulo 13, versículo 15, em que Jó diz assim: ainda que me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Ele está dizendo o seguinte: eu sei que Deus vai me matar, mas é nele que eu espero. Eu não tenho esperança nenhuma nessa vida. Nada aqui. Eu sei que vou morrer. Agora, quando eu estiver diante dele, eu vou me defender. Eu sei que Deus tem uma explicação para isso. Jó, acima de tudo, continuava crendo que havia uma explicação, que ele não sabia qual era. Ele só não se conformava em estar sofrendo daquele jeito, e reclamava muito. Dizia: Senhor, até quando é que tu vais me atingir com essas setas? Até quando é que tu vais ficar me azucrinando, me perseguindo desse jeito, me fazendo sofrer? Tem uma hora que ele diz assim: deixa eu morrer logo, me mata logo. Ele não era paciente. Ele era perseverante. Isso é um contraste muito grande com pessoas que, quando começam a sofrer, não sabem o porquê e acabam se matando. Acabam desistindo da vida. Onde estava o segredo de Jó? Qual era o segredo de Jó? É interessante a gente observar que o segredo é muito simples para nós hoje em dia. Nós que somos salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Para Jó não era tão simples. O segredo é que ele cria num Redentor eterno que era capaz de vencer a morte. O segredo de Jó era a sua fé total, absoluta, de que existe um Deus que é justo e queria redimi-lo. E esse Deus iria vencer a morte, mesmo que Jó estivesse morto. Como é que isso aconteceu? No princípio, Jó acreditava igual aos amigos. Ele apenas não entendia o que estava acontecendo. Mais adiante um pouco, ele diz assim, lá no capítulo 9, versos 33 e 34, que anseia alguém que possa servir de árbitro entre ele e Deus. Alguém que julgue a causa dos dois. Ele quer seja um homem, um anjo, ele quer alguém que seja um árbitro entre ele e Deus. Mais adiante, no capítulo 16, Jó diz que sabia que essa pessoa existia. E ele fala para os seus amigos que sabia disso. E ele diz assim: saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor é meu amigo. Quando diante de Deus correm lágrimas em meus olhos, ele defende a causa do homem. Perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Ele sabia que existia esse intercessor, esse amigo, esse árbitro, e sabia que estava no céu. Mais adiante, o sofrimento dele, a presença dele diante de Deus o foi levando a compreender uma verdade ainda mais profunda,
de que ele sabia não apenas que existia esse árbitro, não apenas que esse árbitro estava no céu, mas também que esse árbitro era o seu redentor, o seu remidor, e era capaz de vencer a morte. E no capítulo 19, versos 25 e 26, Jó diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e destruída a minha carne, eu verei a Deus. Esse Redentor é o Senhor Jesus Cristo. Jó não sabia que esse Redentor era o Senhor Jesus Cristo. Não, ele viveu cerca de 1500 anos, 1400 anos antes de Cristo. Muito antes. Talvez entre 1500 e 2000 anos antes de Cristo. Não sabia. Mas ele sabia que existia. E que ele era real. E que ele podia confiar nesse Redentor. Então, sendo assim, ele podia aguentar o sofrimento. Porque ele sabia quem era. Que existia esse Redentor. Sabe, meu querido irmão, meu querido amigo que escuta essa mensagem, o sofrimento é uma coisa que atinge a todos os seres humanos. Nesta palavra aqui, nesta mensagem, eu quero fazer uma distinção entre sofrimento e dor. Dor é uma reação de organismo diante de alguma coisa que está anormal, às vezes uma agressão. Dor é isso. Agora, sofrimento é algo moral, é algo emocional. Sofrimento é como se fosse a dor da alma. Às vezes as pessoas sofrem porque sabem que estão sofrendo. E sofrem às vezes até por razões justas. Uma razão justa, por exemplo, é quem comete um crime, está na penitenciária, sabe que precisa sofrer ali, está privado da sua liberdade. Uma pessoa, uma mulher que vai dar à luz, que vai trazer uma criança ao mundo, ela sofre dores atrozes, sofre dores. Mas sabe que existe uma razão para aquilo, e isso até a consola. Agora, Jó não sabia por que estava sofrendo. E às vezes nesse mundo nós não sabemos por que estamos sofrendo. Talvez você esteja sofrendo por causa de razões que não têm nada a ver com sua vida. Uma pandemia, um desemprego, uma crise, um atropelamento, um motorista bêbado, um prédio que cai. Muitas são as causas do sofrimento que podem nos atingir sem que nós tenhamos culpa alguma. Nestas horas nós precisamos de uma âncora para a nossa alma. Precisamos de um refúgio para o nosso espírito. Precisamos de alguma coisa que nos dê alento, nos console e nos coloque de pé para evitar que nós caiamos em depressão e amargura. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. O mundo tem algumas soluções que não resolvem. Às vezes até um analista ajuda, mas às vezes não. Não é uma coisa segura. Às vezes as pessoas fogem para o cigarro, para a bebida, para determinadas drogas que viciam, não é? Que trazem até problemas. Às vezes são calmantes, não é? A ansiedade das grávidas nos anos 1950, por exemplo, era um problema que se tentou contornar com talidomida, e a talidomida fez milhares e milhares de fetos defeituosos e que nascer crianças faltando membros, porque eram soluções humanas para uma questão que é espiritual, que só Deus traz completo alívio. No estresse dessa vida, quando você está enfrentando o estresse dessa vida, lembre de Jesus, que dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nas enfermidades, lembre que Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Deus é aquele que nos consola e nos fortalece e nos sustenta no meio da enfermidade. Quem se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia diz: os teus pecados te são perdoados. E para a vida espiritual, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sei o tamanho do seu sofrimento, não sei a causa por que você sofre, mas eu sei qual é a saída para a angústia do sofrimento. Não tenho uma receita para parar de sofrer. Não. Eu tenho um remédio divino para que você seja sustentado no sofrimento e tenha as suas dores da alma consoladas por aquele que é o Senhor, que lhe conhece a sua circunstância de vida.
O Senhor esteve aqui. Ele conhece completamente a nossa realidade. Ele sabe por que você está sofrendo. E deixe isso com Ele. Não pergunte os porquês. Apenas diga: Senhor, consola meu coração. Eu quero confiar em Ti como fez Jó. Eu quero confiar em Ti como Teu servo confiou, para que eu também seja sustentado por Ti. E Deus lhe sustentará. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Em nome de Jesus. Queremos agora fazer aquela oração que normalmente é às 21 horas, dessa vez, realmente às 21 horas, e que talvez você aí em casa esteja fazendo essa oração bem posteriormente, talvez até em um outro dia, mas não deixe de orar conosco para que o Senhor continue abençoando o seu povo. Pai querido, obrigado por esta palavra, Senhor. Te damos graças porque Tu tens nos edificado, nos despertado, nos exortado por meio dela, Senhor. Queremos apresentar todos os nossos irmãos que estão enfermos, aqueles, Senhor Deus, que estão passando por dificuldades, seja na área da saúde, na área financeira, e que, Senhor, nesse momento lutam contra essas oposições, essas dificuldades. Assim, Senhor, pedimos que Tu nos dê uma semana, continuação de uma semana abençoada, que a Tua graça esteja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. A todos, portanto, uma boa noite. Fiquem na paz do Senhor. Amém.